Estará pregando o nosso querido pastor Perrin Smith. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? O pastor Alex não está aqui, mas ele está em Bela Vista, mas ele costuma falar assim, está todo mundo feliz aqui hoje, não está? Tem alguém que não está feliz aqui? Todo mundo abençoado, né? Culto de gratidão a Deus pelos 24 anos da nossa igreja presbiteriana de Caldas Novas. A Fabiana caprichou aqui, olha, que lindo que ficou aqui essa decoração, né? Mas ficou show, não ficou, gente? Muito bonito. Depois eu quero tirar uma foto ali com a Carlota, viu? Ficou muito bacana. A gente que é mais idoso fica até bonito com um negócio desse, viu? Irmãos, já desses 24 anos, pelo menos desde 2011, 12 anos nós estamos aqui, né, Carlota? Já metade, né? Metade dos 24. Quem estava aqui há 12 anos já? Só para saber, há 12 anos atrás. Nossa, gente, muita gente aqui, viu? O Valdir também estava, né, Valdir? Então tá, bacana. O Ita, eu acho que também estava, não estava não, Ita? Não, mas a Sandra estava. O Ita hoje estava meio triste de manhã, mas agora de noite ele está mais alegre, viu, gente? Não sei porquê. Gente, gratidão, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler dos versos 12 a 22. Dê para projetar aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 12 a 22. Vamos ler juntos, versículo 12 em diante, até o 22. Todos acharam? Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz os outros, exortamo-vos, meus irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Amém, irmãos? Ainda vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse momento tão precioso quando nos reunimos na Tua casa para um culto de ação de graças pelo aniversário desta igreja, Pai. Com gratidão nos nossos corações aqui estamos e que o Senhor possa também, através da Tua palavra, nos exortar, nos trazer a mensagem do Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, Redentor meu, rocha minha. Amém. Amém, irmãos? Amém. Tessalonicenses, né? Acho que todos já leram essa carta de Tessalonicenses. E esse versículo 18 é o versículo que eu gostaria de trabalhar um pouquinho nessa noite. Vamos repetir ele juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
algumas outras traduções, a da NVI fala em todas as circunstâncias, deem graças, todas as circunstâncias. Né? Eu queria falar um pouquinho do contexto que Paulo escreveu essa carta. Eu sei que os irmãos sabem, mas se você abrir lá em Atos, capítulo 17, é o capítulo de Atos que conta como Paulo e Silas chegaram à cidade de Tessalônica. E ele ficou ali durante 3 sábados consecutivos, pregando o evangelho em uma sinagoga dos judeus. E ele expôs a palavra, o apóstolo Paulo discutiu com os judeus que estavam ali presentes na sinagoga, e depois dessas 3 semanas já havia uma congregação lá em Tessalônica. 3 semanas. E depois dessas 3 semanas, eram crentes tementes a Deus que estavam ali naquela congregação na cidade de Tessalônica. E já havia então essa congregação que cria no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E se você pegar o capítulo 17, do versículos de 1 a 4, eu não vou ler agora, mas depois vocês vão perceber que se levantou uma perseguição ali contra o apóstolo Paulo. E eles não puderam continuar mais na sinagoga. Né? Uma igreja se forma na cidade de Tessalônica, mas a perseguição continua a ponto de um líder da igreja recém-formada, né, ter sido preso e foi ameaçado. Jason, era o nome desse líder da igreja. E Paulo, então, o apóstolo Paulo teve que sair às pressas da cidade de Tessalônica, porque ainda não era a hora dele morrer como mártir. Né? E no versículo 5, diz assim, capítulo 17, os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, quer dizer, o apóstolo Paulo e Silas, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram até aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Irmãos, o fato é que Paulo teve que fugir da cidade de Tessalônica, por causa dessa perseguição. E algum tempo depois, passado talvez uns 2 meses, na cidade, que ele estava preocupado, porque aqueles irmãos, foi para Bereia, estavam ali sofrendo perseguição, depois foi para Atenas, o apóstolo Paulo, e estavam ali sofrendo perseguição, por causa dos moradores da cidade de Tessalônica, que eram gregos, né? Tinham suas próprias religiões, e ainda mais, eles estavam sob a orientação do Império Romano, ali em Tessalônica. E então, o Império Romano, o que eles faziam? Ele determinava a adoração ao imperador, como uma religião oficial ali em Tessalônica. Então, os primeiros cristãos não faziam isso. Né? Então, era de fato uma situação de muita perseguição, de muita dificuldade. E Paulo disse que pelo menos 2 vezes ele tentou voltar a Tessalônica para confortar aqueles irmãos ali, mas Satanás o impediu. Está lá no 2 Tessalonicenses capítulo 2. A gente não sabe o que isso significa, provavelmente se referindo aos judeus, né? Fizeram uma barricada lá na estrada, avisaram as autoridades que algum desordeiro estava querendo voltar lá, e enfim, uma série de providências que o diabo tomou, entre aspas, usando os judeus incrédulos da cidade. E como Paulo não podia ir, ele enviou então Timóteo a Tessalônica. Ele não podia voltar a Tessalônica, mandou então Timóteo, seu filho na fé, né? Timóteo entrou na cidade. Ele passou um tempo ali com os irmãos. Timóteo passou um tempo ali com os irmãos em Tessalônica. E volta trazendo boas notícias da igreja, né, para o apóstolo Paulo. Ocasião então que o apóstolo Paulo escreve essa carta. E essa carta é para dizer aos tessalonicenses como ele ficou feliz em saber daquelas boas notícias que Timóteo tinha trazido, né? E continuavam bem, continuavam amando a Deus e continuavam gratos ao apóstolo Paulo. E então o apóstolo Paulo dá explicações por que é que ele teve que sair às pressas da cidade, e ele responde uma série de perguntas que Timóteo trouxe daquela igreja recém-convertida.
perguntas a respeito do amor, perguntas a respeito da escatologia, perguntas sobre outros temas, ressurreição dos mortos. E dá para ver, meus irmãos, que esses novos crentes daquela época já estavam bem maduros, não estavam só necessitando do leite, mas de comida mais substanciosa. Os crentes em Tessalônica. O ponto é que nas recomendações da carta do apóstolo Paulo, há uma mistura de gratidão pelas respostas sobre pontos teológicos e perguntas que foram feitas. E ele termina com algumas exortações práticas. Nós vimos aqui, do verso 12 até o verso 22, e no meio desta orientação ele dá àquela igreja em tudo dai graças. Imagine Paulo escrevendo para aqueles irmãos perseguidos na cidade de Tessalônica, com risco de perder seus bens, com risco de perder a liberdade, com risco de perder a própria vida, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu queria examinar essa exortação nessa noite, rapidinho com os irmãos, que Paulo fez a essa igreja, que aparentemente tinha pouca coisa para dar graças naquele momento, não é verdade? Pelo histórico que a gente está vendo aqui. Era só sofrimento, era só perseguição, que eles se tornaram crentes. Enquanto não eram crentes, estava tudo bem, tudo jóia. Né? Depois que se converteram, só perseguição. É por isso que quando se prega o evangelho dizendo assim, aceite a Jesus, porque seus problemas vão ser resolvidos, vai melhorar a sua vida, isso é propaganda enganosa, fake news. Não acredite nisso. A vida, irmãos, às vezes vai ficar muito mais difícil. Jesus nunca enganou ninguém. Ele disse que quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Ele disse que o caminho era apertado, a porta estreita. Ele nunca prometeu felicidade, né? Resolução de problemas, saúde, o marido aí, quem está precisando de um marido, a esposa, nada disso. Ao contrário, ele prometeu que haveriam de passar por perseguições por conta do seu nome. Irmãos, é por isso que esta passagem tem muita importância, pelo contexto em que ela foi escrita e a quem ela foi escrita. Eu gostaria nessa noite de destacar alguns pontos que a gente pode tirar desse versículo, para esse tema de gratidão. Nós estamos comemorando esse aniversário da igreja, culto de gratidão, culto de ação de graças. E a gente começa definindo, dai graças. O que é isso? É agradecer. É agradecer. É o reconhecimento daquilo que você tem, ou aquilo que você possui, ou uma situação que você esteja passando, não é resultado do mérito seu nem meu. Se eu estou passando por uma situação, o resultado disso tudo não é mérito nosso. Irmãos, mas é de alguém que deu condições para que isso ou aquilo acontecesse na sua vida, na minha vida. Então isso gera em você essa consciência que a gente chama de gratidão. E há tanta ingratidão, né, irmãos? Se a gente pensar um pouco, muita ingratidão. Aquilo que é uma coisa boa, às vezes que você esteja vivendo, que enche o seu coração, aquilo que não veio de você, foi dado a você, foi concedido não com base nos seus méritos. Gratidão. Então, gratidão é esse reconhecimento, ele é aplicado a Deus. É o reconhecimento de que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós passamos, irmãos, procede de Deus. Amém, irmãos? E a única reação que podemos ter diante de Deus é gratidão. Gratidão. E essa palavra que foi traduzida por dar graças, é uma palavra grega cuja raiz é a palavra graça. Graça. Algumas versões mais modernas dizem agradeça, que a gente chama como um favor imerecido, que a gente não merece. Às vezes está até no catecismo, o que é favor imerecido, né? Favor não merecido. Então, em tudo devemos dar graça. Ou seja, em tudo devemos reconhecer que o que nós temos é um favor imerecido. Imerecido. O próprio ato da gente respirar, irmãos. Ou seja, viver, de existir, tudo isso aí vem de um Deus que fez tudo para a glória dele, para a sua glória. E tudo que você tem
procede dele, tudo que você tem procede dele. E eu e você somos o quê? Dependentes. Nós somos dependentes. Dependemos do ar que a gente respira. Né? Amém, irmãos? Ou não? Portanto, o único tipo de atitude que cabe em alguém que reconhece que esse Deus é essa atitude de dependência. Essa atitude de dependência. E reconhecimento que a gente chama de gratidão, ou ação de graças, ou dar graças. E esse mês, então, gratos a Deus pelo aniversário da nossa igreja local e de organização dessa comunidade. Essa é, portanto, a atitude que Paulo exorta para aqueles tessalonicenses, para que eles pratiquem isso. Isso vai nos levar a um outro ponto. Isso aqui na língua original, o verbo aqui está no imperativo. Hoje o pastor Reginaldo estava falando de manhã sobre isso, né, imperativos. Agora, dar graças é uma ordem, porque é o imperativo, dar graças. Paulo não está fazendo um pedido aqui, ele não está dando uma sugestão, uma opinião, nada disso. Isso é uma ordem, irmãos, uma imperativa, uma ordem. Da mesma forma, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, né? Irmãos, abstende de toda forma do mal, imperativos. Se a gente examinar os tempos, os modos verbais do texto grego, todos esses verbos estão no imperativo. O imperativo é o modo que demanda obediência, e só nos deixa então com uma condição: ou você está obedecendo, ou você está desobedecendo, só isso. Se você não está dando graças por tudo, você está em pecado, é o que a palavra, você está em pecado, é isso que o imperativo significa. Então aqui em tudo dai graças, é uma ordem. Então se você não está com o espírito de gratidão diante de Deus, irmão, irmã, você está pecando. Você está desobedecendo a orientação da palavra de Deus. Em tudo, dai graças. Esse é o imperativo do presente, fazer alguma coisa constantemente. Constantemente. Eu poderia traduzir assim: em tudo dai graças continuamente. Continuamente. Essa é a ideia de uma ação constante. A mesma coisa, enchei-vos do Espírito, né? Os estudiosos dizem que uma boa tradução seria: enchei-vos continuamente do Espírito, do Espírito Santo, apontando para a necessidade que a gente tem que fazer isso todo dia. Então não é algum momento você tem que dar graças. Quando você se sente feliz, hoje eu vou dar graça, aconteceu uma coisa boa comigo, né? Vou dar graça. Não, irmãos, a ordem aqui é para sempre dar graças a Deus. Difícil, né? Difícil. Ter sempre essa atitude de gratidão a Deus. Fora disso, irmãos, estamos entristecendo o Espírito Santo e pecando diante de Deus. Irmãos, isso nos leva a um outro ponto. A pergunta é: por que a necessidade de uma ordem para isso? Tem que ser uma coisa natural? Para que uma ordem? Porque deixou na Bíblia uma ordem para a gente ser gratos. Por quê? Se a gente considera na Bíblia o que Deus fez por nós na criação, irmãos, na redenção, gratidão deveria ser um modo natural da existência de nós, crentes em Jesus Cristo, do homem crente, da mulher crente, natural, né? Gratidão deve ser esse modo natural de existência. Mas a redenção, irmãos, a vida eterna, as promessas que ainda vão se cumprir, Ele nos deu todas essas coisas. Então, normal e natural é que vivêssemos uma vida de gratidão, né? Por exemplo, o Tiaguinho levanta cedo, né, e fala assim: mamãe, acordei às 6 da manhã, eu vou tomar um café gostoso, e se precisar eu vou até de bicicleta para a escola, louvando a Deus. É assim? Não. E a gente levanta, tem que pegar o ônibus, a bênção, vou para meu trabalho. Irmãos, eu mal espero começar meu trabalho hoje. Hoje é segunda-feira, eu vou de ônibus, às 6 da manhã já estou lá no ponto. Não, a ordem existe, irmãos, porque Deus conhece os nossos corações. Quando cremos no Senhor Jesus, somos regenerados, nos arrependemos, cremos nele para a vida eterna. Isso não significa que
porque Deus tira de nós a natureza pecaminosa. Não, irmãos, somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Ele não nos torna justos, Ele nos considera justos. Ele nos trata como justos em Cristo Jesus. Mas a nossa natureza, ela permanece aquela velha natureza pecaminosa. Amém, irmãos? O velho homem, natureza adâmica, porque ela veio por geração ordinária, veio lá de Adão e Eva, que a gente chama de pecado original. Então, irmãos, essa é a tendência do nosso coração, exatamente oposta à gratidão. Adão e Eva deveriam ser gratos por tudo que eles tinham. Tinha lá aquele jardim maravilhoso, né? Mas sabe o que eles fizeram? Eles cobiçaram a única coisa que não podiam ter: cobiça. Onde a gente aprende, então, que o melhor remédio para a cobiça é a satisfação. Exatamente por falta de gratidão, por falta de satisfação, que Adão e Eva quiseram experimentar aquele fruto. E essa é a raiz do pecado. Essa é a raiz do pecado. Interessante quando o apóstolo Paulo vai resumir a lei, lá em Romanos, capítulo 7, já escutamos isso aqui, não sei se foi o pastor Benevides, ele já disse: eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás, versículo 7. Então o desejo, ter a cobiça, a grama do vizinho é sempre a mais verde, né? O carro do vizinho é sempre o melhor, né? Irmãos, o que gera cobiça, inveja, insatisfação, é falta de gratidão. Falta de gratidão. E essa é a nossa natureza corrompida, né? É por isso que tem uma ordem de Deus dizendo: sejam gratos, sejam gratos. A lei de Deus, ela funciona então como uma bengala, né? Porque tem horas que a gente está claudicando na vida cristã e a gente tem que se apoiar na lei de Deus. A gente pode dizer assim: eu vou dar graças a Deus, não estou sentindo nada, mas a lei de Deus está dizendo que para eu agradecer. Então o mandamento do Senhor é que eu seja grato o tempo todo. Isso é uma ordem, irmãos, é uma ordem, e Deus espera que ela seja obedecida. Ela foi dada por causa da minha natureza, da sua natureza, porque o normal nosso é ingratidão, a gente sabe disso por causa dos nossos filhos. A primeira coisa que eles aprendem, sabe o que é? Não, isso é meu, é meu, é meu. Até eu comentei outro dia com a Leonor que tinha a filha do pastor, estava sentadinha com a mamãe num banco, a outra filhinha com a outra senhora, e a outra senhora então deu um pedacinho de maçã para a outra menina, e a filha do pastor ficou olhando. Aí a senhora percebeu que a filha do pastor queria maçã, tirou uma maçã e deu para ela. Aí a mamãe da menininha falou assim: o que você fala para ela, filhinha? O que você fala para ela? E a filhinha do pastor não sabia o que responder, e ela falou: ele insistiu: o que você deve falar com a mamãe dali? Aí ela perguntou: ela foi lavada? Ela não sabia o que falar, né? Nossos filhos às vezes não sabem, aí não aprenderam a ser gratos, né? E a primeira coisa que aprenderam é egoísmo, né? É o egoísmo. Essa é a realidade da natureza humana, irmãos. A gente vê ingratidão em todo lugar. As pessoas não reconhecem o favor, não dizem nem muito obrigado, e quando dizem, às vezes, de cara fechada, né? Faz de cara fechada. Essa é a natureza da gente. É por isso que Deus nos deu o mandamento de viver em gratidão, porque somos ingratos por natureza. Eu queria que você meditasse nessa razão. Por que existe então esse mandamento para a gente ser gratos? Pense na sua vida. A resposta é que pelo que Deus é, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador, irmãos, Ele é o nosso perdoador, amém, irmãos? É Ele que cuida de nós. Então, se Deus é isso tudo aí, só nos resta o quê? Viver com atitude de gratidão. Uma atitude diante desse Deus. Um outro ponto um pouquinho mais complicado, irmãos, é que esse texto, esse versículo nos traz uma pergunta: em que circunstâncias eu devo agradecer? Pastor, me fala aí. E a gente já viu que é sempre, por causa dos imperativos. Começa no versículo 18: em tudo dai graças.
Agora, imagine o seguinte, uma cena do cotidiano. Está um casal andando na rua, um bandido assalta o casal que estava andando na rua, e o rapaz quis reagir, não entregou o celular, o bandido então matou o rapaz. Será que eu devo dar graças por isso? Ou o meu filho descobriu que está com a doença imune degenerativa, ou eu também estou com um problema seríssimo de saúde, eu devo chegar para Deus e dizer: Deus, eu agradeço pelo aquele bandido que matou aquele rapaz, ou aquele motorista bêbado que atropelou aquela menina. Eu devo dizer, em tudo dar graças? Irmãos, quando a gente estuda essa passagem, a gente descobre que Paulo não está dizendo dê graças por tudo, mas em tudo, porque certamente a gente não deve dar graças pelo mal, a gente não deve dar graças pelo pecado. Mas o que ele quer dizer é que em todas as circunstâncias, durante todas essas circunstâncias, você deve dar graças a Deus. A tradução da NVI diz: dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Voltando ao caso do bandido que matou o rapaz, eu não vou dar graças pelo bandido que matou o rapaz, mas eu vou dizer: Deus, eu te agradeço. Eu vi um pastor, acho que Augusto Nicodemos, dando essa ilustração. Ele disse o seguinte: naquele caso, ele disse: eu te agradeço, porque eu sei que tudo isso está nas tuas mãos. E um dia, o dia do juízo, que se essa pessoa não for julgada aqui, há um dia do juízo. É para isso que eu te agradeço, porque tu és justo, e nenhum pecado passará sem a devida punição. Amém, irmãos? E eu te agradeço, porque o Senhor pode converter ainda esse bandido, ele pode se tornar até um servo teu. Nós temos experiências assim. Eu te agradeço porque o Senhor vai suprir as necessidades daquela família, daquele rapaz que morreu, e vai consolar o coração daquela família. Eu te agradeço porque no meio de todas essas circunstâncias, eu reconheço que o Senhor continua no trono, e não vai ser um bandido armado que vai tirar o Senhor do governo do mundo. Amém, irmãos? Então essa é a ideia de em tudo dar graças, em toda situação. Não é por causa de coisa ruim que acontece. O que é exigido é que você diga assim: Senhor, eu te agradeço, porque no meio dessa minha doença, do meu sofrimento, das minhas circunstâncias, o Senhor me consola, e o Senhor vai enviar pessoas para me orientar, para me guiarem, e muitas vezes através do seu testemunho, você pode abençoar pessoas. Eu vejo isso aqui na igreja. Por exemplo, eu tomo a liberdade de citar irmãos que adquiriram doenças como câncer, estão dando testemunho, não só no nosso meio, mas também onde estão fazendo o tratamento. Nada acontece, irmãos, fora da vontade de Deus. Eu lembro do apóstolo Paulo e Silas na cadeia de Filipos. Eu tenho um testemunho de meu avô. Meu avô, ele, quando veio do Canadá, ele não sabia falar bem o português, ele foi missionário no norte do Brasil, e numa cidadezinha do interior do estado do Maranhão, e ele tinha uma propriedade, e tinha um funcionário que trabalhava na propriedade dele. Esse funcionário sumiu, e então as pessoas acharam que o meu avô tinha matado aquele funcionário, e porque ele desapareceu da cidade. E meu avô foi acusado injustamente de ter matado o seu funcionário, e o prenderam na cadeia ali naquela cidade de Barra do Corda. E aquela prisãozinha tinha uma janela, e as pessoas que se converteram foram lá domingo ver ele lá, não podiam entrar, então ele usou a janela para pregar o evangelho. Fez o culto ali de dentro da cadeia. E muitos vinham ali para ouvir e eram convertidos. Até que um dia um rapaz que tinha sido supostamente assassinado por meu avô apareceu na cidade. Ele tinha ido para outra cidade, machucou com a enxada e foi para outra cidade e chegou lá. Aí o carcereiro soltou meu avô, mas meu avô saiu sem reclamar, fez amizade com o carcereiro, e através do testemunho dele, não só o carcereiro, mas muitas pessoas ali na cidade de Barra do Corda, começaram a frequentar aquela primeira igreja cristã evangélica na cidade de Barra do Corda, no Maranhão. Pela prisão de meu avô, nós sabemos que muitos se converteram. Eu sou testemunho disso, porque eu e a Carlota estivemos lá no estado do Maranhão, numa convenção, e muitos então contaram outras experiências, como eles
entenderam o Evangelho de Cristo. E o lema do meu avô era esse: orai sem cessar. Tinha um quadrozinho de madeira, um dia eu vou pedir até o Ita para fazer para mim, viu, Ita? Orai sem cessar. Ele tinha esse quadrinho de madeira que ele trabalhou, né, e fez esse quadrinho e colocou lá na nossa casa. Eu tinha esse quadrinho. Orai sem cessar. Nunca murmurou, nunca reclamou das várias perseguições que sofreu por causa da pregação do Evangelho. Já pensou, irmãos? Você só pode cumprir isso aqui em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, dar graças a Deus, se você acreditar em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O bem ali não é bem financeiro, não, irmãos. Não é bem material, não. Não é a boa saúde, embora Deus possa fazer isso, mas não é isso. Se você continuar lendo o contexto de Romanos 8, vai ler mais adiante. Os que amam a Deus são aqueles que Deus escolheu, Deus chamou, Deus justificou, Deus glorificou para serem a imagem do seu Filho. Então, esse é o bem que Deus quer produzir em mim, em você, que você seja parecido com o seu irmão mais velho, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Difícil? Por isso que as provações, as dores, os sofrimentos, e quando você entende isso, você então pode, em todas as circunstâncias, dar graças, sabendo que a providência de Deus é a maneira sábia pela qual Ele controla, em todas as circunstâncias, Ele controla os eventos desse mundo, de tal maneira justa, sem tirar o direito de ninguém, sem interferir na nossa liberdade. Deus, como Ele é, Ele pode fazer isso. Eu não sei como Ele faz, mas eu sei que Ele faz. E eu entendendo isso, você pode dizer: Deus, eu te dou graça, mesmo que eu não entenda, não sei, no final isso vai ser para o meu bem. O apóstolo Paulo teve essa experiência, ele conta na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12, é bem conhecido, ele contou uma experiência, 14 anos depois de ter tido essa experiência, até isso serve de lição para nós, né? Muitas vezes a gente tem um sonho, a gente já quer dar o testemunho, né? Aí no domingo seguinte já quer dar o testemunho na igreja. E Paulo levou 14 anos para contar essa experiência que ele teve. Ele nem queria contar essa experiência. Ele disse que eu não gosto de contar essas coisas, porque o pessoal fica pensando que eu sou alguma coisa especial, mas eu quero que vocês olhem para Jesus e não para mim. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, nessa experiência, ele foi levado ao terceiro céu. Na cosmovisão judaica do mundo, era a visão do céu mais alto, onde Deus estava com os anjos. Era onde o apóstolo Paulo esteve lá na presença de Deus. Ele disse que lá ouviu coisas que ele não tinha condição de contar. Por isso ele não contou, ao contrário dos outros que já foram no inferno e já contaram para nós como é que é. Mas Paulo disse: eu não vou contar. Se é para contar experiências, porque os falsos apóstolos lá de Corinto estavam se fazendo de gente espiritual. E Paulo diz: se é para comparar a experiência, então vamos lá. Então ele contou essa experiência, que ele teve lá na presença de Deus. Sabe, irmãos, que quando ele desceu, quando terminou a experiência, ele disse que não sabe se no corpo ou fora do corpo, Deus colocou um espinho na carne dele. Capítulo, lá em Coríntios, ele diz: e para que não me ensoberbecesse, né? 2 Coríntios 12, de 7 a 10, e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ninguém sabe o que é. Foi colocado um espinho na carne. O que sabemos é que era doloroso, era satânico, era humilhante. É como se fosse uma bofetada, a ponto de Paulo 3 vezes pedir que Deus tirasse o espinho da vida dele. Olha, Paulo orar 3 vezes, preste atenção, irmãos. Não é falta de fé, não. As pessoas às vezes dizem assim: não recebeu é porque é falta de fé. Não.
Não foi falta de fé, não. Às vezes a vontade de Deus era outra. Sabe, irmãos? 3 vezes ele orou. E Deus disse: não, a minha graça te basta. Eu tenho uma coisa melhor, apóstolo Paulo, do que tirar o espinho, é dar graças. Dar graça a você para que você conviva com Ele. Porque você vai, com isso, se tornar humilde. Porque eu posso usar um apóstolo com um espinho na carne, humilhado, quebrantado, mas eu não posso usar um apóstolo arrogante, um apóstolo orgulhoso. Irmãos, então espinho na carne, quando Paulo entendeu isso, no final do capítulo 12 ele diz: então agora eu me regozijo nos meus sofrimentos, porque quando sou fraco, aí que eu sou forte. Quando você entende isso, pode dar graças por tudo a Deus. Mas enquanto você não entende, enquanto você acusa Deus de injusto, às vezes você fica magoado com as circunstâncias, coloca a culpa em Deus, você nunca vai desenvolver esse espírito de dar graças em tudo. Eu fiz isso. 1 ano depois de casado, minha esposa estava totalmente paralítica no hospital, e eu comecei a brigar com Deus. Injustiça, Senhor. Por que comigo? Comecei a brigar com Deus. Arrogante. E Deus foi me mostrando, através daquela experiência, como foi importante nós nos humilharmos, eu e a Carlota, na presença de Deus. O próximo ponto é a razão que Paulo dá aquilo, mas ele explicita: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Se você não tiver nenhum sinal, se nada disso te convenceu até agora, de que você tem que viver uma vida de gratidão, não importa o que, então pelo menos esta vai te importar, é a vontade de Deus. Não é assim que a gente faz com o menino pequeno? E faz isso, menino. Ele não faz. Mandei para você fazer, você não vai fazer? Eu estou te mandando você fazer. Aí ele vai e faz. É o que Deus está dizendo aqui: dê graças, porque essa é a minha vontade. Se os outros argumentos não convenceram você, então pelo menos esse aqui, porque eu quero que você faça. É isso que ele está dizendo, é vontade dele. Então não é uma questão de você sentir vontade de dar graças, se sentir bem, se está alegre, está satisfeito. Não, é porque é uma ordem do rei. É uma ordem do rei. Ele está dizendo para você: eu quero que em todas as circunstâncias, em todos os momentos, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, você reconheça que eu faço tudo para colaborar para o seu bem, mesmo que você não entenda. É por isso que eu quero que você seja grato. Me agradeça, você dê graças. Você pode fazer isso? Verbalmente falando em oração, você pode cantar, você pode orar, pode ter uma atitude de gratidão. Tem dezenas de maneiras que a gente pode hoje usar as redes sociais, né? O Twitter, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Hoje nós estamos gratos pela vida da nossa igreja, 24 anos. Esse mês inteiro de agosto. Graças a Deus pela vida da igreja. E se Deus está pedindo isso para nós, é porque é apropriado para a gente fazer isso. Amém, irmãos? Porque essa é a vontade do nosso rei. E outro ponto, eu estou terminando, ele diz que em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Cristo Jesus. Essa expressão em Cristo Jesus é a chave para a gente entender tudo isso aqui. Porque isso tudo que falei até agora só acontece por causa do Senhor Jesus Cristo. Se você tem alguma coisa, se você vive, se você foi perdoado, se tudo colabora para o seu bem, é porque você está em Cristo Jesus. Eu vou dizer o contrário: todas as coisas, todas as providências, todos os acontecimentos, todos os fatos, tudo que existe colabora para a perdição eterna do ímpio, para o sofrimento dele eterno no inferno. Mas porque você está em Cristo, é que Deus santifica, é que Deus santifica a doença, a crise, a dor, a contrariedade, e usa para a sua salvação e para a sua redenção. Você crê nisso? É por causa de Cristo, senão você estaria junto com os outros, de quem se diz que todas as providências, os acontecimentos, as situações contribuem para a perdição e o sofrimento eterno. Pense no ímpio, irmãos. Quando acontece alguma coisa ruim,
Quem vocês acham que ele vai zombar? Criticar, chamar de injusto? É Deus. O coração dele se revolta, é contra Deus. E ele mergulha ainda mais na incredulidade. Eu tenho um colega, nós somos amigos há mais de 50 anos, ele é judeu, e não aceita Deus como Deus eterno, como Deus justo, mas ele entende Deus como um carrasco, como um criminoso. E por mais que a gente mostre para ele, Carlota conhece ele muito bem, somos amigos, ele me respeita. No início brincava muito com as coisas espirituais, mas depois ele viu a nossa seriedade com relação a isso e ele se tornou mais respeitoso. Mas ultimamente ele tem se quebrantado um pouco, mas mesmo assim, o ateísmo, irmãos, é a doutrina religiosa com o dogma de que Deus não existe. Embora se considere científica, é uma crença como as demais, né? A única coisa que podemos é formular convicções. Eu acredito que Deus existe. Pessoa que não crê, não se sujeita, se revolta, o coração dela é amargurado, né, de mágoas de Deus, das outras pessoas, das circunstâncias. Elas não vão procurar alívio. De alguma forma diminuir o sofrimento das pessoas e o sofrimento da sua alma. Tudo colabora para afastá-la e afastá-los cada vez mais de Deus. Se você não está em Cristo, todas estas coisas cooperam para a sua condenação. Isso é na escola, isso é no trabalho, você vê isso muito, mas se você está em Cristo, tudo colabora para o seu bem. Amém, irmãos? É por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, em todas as coisas da graça, em todas as circunstâncias, essa é a vontade de Deus, em Cristo, só por causa dele, senão nós já estaríamos experimentando o sofrimento eterno aqui, sabe, irmãos? Mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz gritou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele sofreu, ele sentiu toda a minha dor, toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento. Tudo que nos acontece, Deus transforma, amém, irmãos? Lembra de José do Egito, lá os irmãos de José intentaram mal contra ele, mas Deus transformou em bem. Venderam como escravo, mas ele se tornou soberano do Egito. Tudo colabora para o bem dos que estão em Cristo Jesus. Por isso, em tudo, dê graças, agradeça, tendo consciência disso. E o último ponto, essa é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus para com seus filhos. Porque, embora a humanidade toda esteja debaixo da santa lei de Deus, porque Deus continua sendo Deus, tanto para o crente, para o não crente, para o perverso, para o ateu, todos estão debaixo do poderio e vão dar contas a Deus por isso, todos. A humanidade está toda debaixo dos preceitos de Deus e vai dar contas a Deus. Se você não estiver em Jesus, você vai dar contas de você mesmo. E se prepare para enfrentar o juiz terrível, cara. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Mas esse preceito aqui, Paulo diz claramente, é para convosco. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por quê? Porque o ímpio ele não tem a menor ideia do que significa uma vida de gratidão. Não tem. Especialmente se a vida dele, de alguma forma, é cheia de problemas. Mas nós sabemos, nós podemos, não existe nada que Deus peça de nós. Ele mesmo não nos dê condição de fazer isso. Lembra, Agostinho, no século IV, pai da igreja, ele disse assim, a Deus, no famoso livro dele, Confissões, pede-me o que quiseres, e concede-me o que pedes. Pede-me o que quiseres, e concede-me o que pedes. Porque ele sabia que o mesmo Deus que diz em tudo dai graças, o mesmo Deus vai dar condições a você, mesmo nos momentos difíceis. Essa é a certeza do crente, irmãos. Porque por isso, quando estamos na Bíblia, passagens como Filipenses, Hebreus, Deus é o que opera em nós, tanto querer quanto o efetivar, realizar. Então, se você está querendo dizer em tudo dai graça, isso é uma ordem, então não venha dizer, pastor, mas está muito difícil, o senhor não tem ideia de como é que é a minha vida. Eu sinto muito pela sua vida, eu não tenho ideia.
Não posso imaginar o seu sofrimento, mas uma coisa eu sei, que se Deus está ordenando isso aqui, é por sua graça que você pode fazer isso, porque esta é a vontade dEle para com você, para com seus filhos. O mundo não pode, o crente pode, em Cristo Jesus, viver uma vida de gratidão. Irmãos, nessa reflexão, que aplicações nós podemos tirar para as nossas vidas? Muitas vezes nós estamos aqui vemos a igreja no culto à noite, às vezes com um coração angustiado, um coração amargurado, duvidoso, inseguro. A palavra de Deus diz que devemos olhar para a vida, olhar para dentro de nós. Olha para o passado da sua vida, olha para as circunstâncias do presente, mas olhar para o futuro com o coração agradecido. Em tudo dai graça, não importa a circunstância, não importa esse seu momento de vida que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo com a sua vida, a palavra de Deus diz, agradeça. Cultive um coração agradecido. Né, Mateus? Mateus está aqui na frente. Pense nos efeitos da gratidão. O que ela faz por nós e em nós? Sabe, irmãos, a gratidão, ela lava os nossos olhos para a contemplação da graça de Deus. Esse favor imerecido de Deus para as nossas vidas. É quando percebemos, nós somos alvos de uma bondade a qual nós não fizemos jus. Nós somos agraciados, irmãos. A graça tem a conotação de aleatoriedade. A palavra é essa. Perguntamos, por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que esse presente? Por que essa dádiva? Por que essa minha vida foi agraciada dessa maneira? A graça não tem explicação, não tem critério, irmãos. Não tem fator causal que seja humano. Não fizemos nada. Somos surpreendidos por uma bondade que nos alcançou. O que seria de mim? O que seria de nós se não tivesse acontecido? A gratidão lava os nossos olhos para a contemplação da graça de Deus. Uns chamam de misericórdia de Deus, que nos alcança, que se derrama sobre nós. Irmãos, a gratidão nos reconcilia com a nossa finitude, desmascara a nossa prepotência, a nossa cobiça, a nossa vaidade. Nem sempre conseguimos fazer com que a nossa vontade se realize do jeito que a gente quer, do nosso tempo, do nosso jeito. Aí nós temos uma revolta, nós nos sentimos onipotentes. Quando alguém contraria a nossa vontade, aí vem a raiva, vem a insatisfação, e nós tendemos a cair em tentação, na tentação. Aí vem a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Nós caímos na real, e nós caímos na dependência de Deus, e nós passamos a ser abençoados. O ímpio diz, eu não pedi para viver, eu não pedi para nascer, e quando a vida não está sorrindo, o ímpio murmura, o ímpio blasfema contra Deus. Lembra da mulher de Jó, no meio da desgraça? Ela não consegue ver motivo de gratidão, ela se revolta contra Deus, mas o coração de Jó é diferente. Ele olha para o céu e diz, te dou graças. Ele olha para a sua mulher e diz, Deus, Senhor Deus, deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não sou dono do mundo, irmãos, não sou digno de nada. A gratidão nos reconcilia, faz com que o nosso ego, vá lá para baixo, diminua. Porque nós nos percebemos abençoados de tal maneira a nos constranger pela nossa pequenez. Somos nada, irmão, somos pó. Nós experimentamos coisas tão boas e ainda recebemos a dádiva da vida pela morte do meu Senhor na cruz do Calvário. E Deus nos humilha com a sua bondade. Por mais angustiante que seja esse momento que você esteja passando, se está em Cristo, no final, eu tenho certeza que vai contribuir para o seu bem, uma vez que você toma posse pela fé. Pela fé. Fé é quando você bota na sua mão na promessa de Deus e diz, eu creio, eu recebo essa promessa como está na palavra de Deus. Se Deus quer que eu agradeça, em qualquer situação, Deus está no controle, no final, eu tenho certeza que vai ser para o meu bem. Pode levar um tempo, irmãos,
Obedeça, mesmo que não esteja sentido para você agora. Momento de depressão, às vezes uma dor, uma angústia, um sofrimento, louve a Deus. O que importa é ter essa atitude. Mágoa, rancor, talvez eu tenha até motivos para isso. Mas o que a Bíblia diz? Não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O rancor é mágoa para o seu coração, está dando brecha para o diabo. Isso aqui é para todos nós, irmãos, é para mim também. E pela fé, começo a agradecer a Deus, interceder por aquele que lhe tenha feito mal, interceda por ele. Você tem se lembrado de ser grato, irmãos? Não é só obrigado pelo alimento, né, de manhã. Esse versículo exige mais do que isso, é uma vida de gratidão. 10 leprosos, um dia procuraram o Senhor e pediram ajuda, e Cristo Jesus se compadeceu deles. O Senhor então curou aqueles 10 leprosos, mandou eles lá no templo, lá mostrar para o sacerdote lá, que o sacerdote tinha que autenticar a cura, né? Se o sacerdote autenticasse, a cura está ok. Então Jesus mandou que eles fossem lá para consultar o sacerdote. E daí a pouco retorna apenas um, todo feliz, agradecendo ao Senhor Jesus por ter recebido a bênção da cura. Então Jesus pergunta, mas não eram 10? Por que os 9 abençoados não se lembraram de agradecer? Só um único abençoado lembrou-se de agradecer. Esse é o problema nosso, irmãos. Passamos o dia indiferentes para com Deus, e Ele está nos vigiando, Ele está nos observando, Ele está me observando. As bênçãos do Todo-Poderoso sem lhe dar graças. Deus é tanta coisa que nem sei como começar a agradecer. E a gente começa a verificar como é que nós falhamos tanto nessa área, irmãos. Feche os seus olhos, vamos orar aqui agora. Coloque a sua vida na presença do Senhor, que esse seja um momento de você pedir perdão a Deus. Quantas vezes esquecemos de ser gratos a Deus continuamente. Obrigado, Senhor, por essa noite, por esse culto de ação de graças. O futuro se avizinha, eu não sei como será para a minha vida, nem para a vida dos irmãos. Mas eu tenho como esperança que o Senhor vai me socorrer na hora certa, no momento certo. A gratidão nos infunde esperança. E quem tem esperança, trabalha, semeia, arregaça as mangas e vai construir um futuro para a glória de Deus. Ô Pai, que eu seja grato pelo fato que o Senhor está me dando saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde social. Obrigado por essa igreja, Pai, uma igreja unida, uma igreja amorosa, uma igreja que não tem divisão, não tem confusão, uma igreja que é o corpo de Cristo saudável, tem as suas falhas, mas ela é a noiva de Cristo. E o Senhor faz a obra. É aqui que o Senhor intercede por nós. O Senhor está aqui no nosso meio nessa noite. E nós te louvamos, Pai. Te damos graças, Pai. Porque estamos aqui com o propósito de te agradecer nessa noite. Deus seja louvado por isso, Pai. Obrigado pela minha vida. Obrigado pela sua vida, pela vida da sua família. Quantas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verá surpreso quanto Deus já fez. Louve a Deus nesse momento, irmãos. Substitua a ingratidão, a murmuração, pelo louvor. Senhor Deus, olha para mim, olha para nós aqui nessa noite, Senhor. O Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, miseráveis, somos como a flor do campo, como a relva que hoje existe, mas soprando nela o vento desaparece e não sabe mais o seu lugar. O Senhor é longânimo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é assaz benigno, o Senhor é maravilhoso
E o teu povo nessa noite está aqui agradecendo. Retira de nós toda murmuração, Pai, toda incredulidade, todo espírito de ingratidão, Pai, do nosso coração, para que o Senhor dê vida em abundante para essa igreja. Coloca gratidão em cada coração aqui nessa noite, Pai, nesse mês de comemoração dessa igreja. É o que está no nosso coração. Em tudo vamos dar graças. Em nome de Jesus.